Muito bem, estamos já na segunda aula, nós vamos apresentar assim, um propósito do livro. Por que foi escrito Apocalipse? O que levou João a escrever? O que levou Jesus a chamar o seu servo João a escrever esse livro? Nós devemos entender que a igreja naquele primeiro momento passava dificuldades tremendas. A igreja, sob o governo de Domiciano, que se declarou Deus, quer dizer, que isso já vem desde Nero, né? Mas ele seria um Deus ressurreto, olha só, contrapondo-se quem? A Cristo Jesus ressuscitado. Ele seria o Deus ressurreto dos Césares. Então ele se declarou Deus e baixou um decreto para o povo adorar a ele como Deus. Ele extrapolou. Até então não tinha esse tipo de coisa, mas ele se tornou oficial. Deus César Domiciano. Então ele declarou toda a família flaviana, do qual ele pertencia, todo mundo Deus. Todo mundo é Deus. Ele deveria ser adorado como Deus. Olha como são as coisas. E ali ele constituiu cultos públicos, templos construídos a ele. Deveria ser adorado como Deus. E aí, para o cristão, terrível, né? Se contrapôs exatamente contra Cristo Jesus. E aí o cristão teve que tomar decisão. O império estava, né, todas as cidades do império, vilas, etc., estavam todas, tinha cristão. O evangelho cresceu tremendamente naquele primeiro momento, sob severa perseguição. Todo mundo é sabedor disso. Muito bem. Então, para contrapor a essa perseguição cruel, muitos irmãos estavam desistindo. Olha, o império chegava, o imperador chegava, representando o mundo, né? Chegava, olha, você precisa deixar a sua fé aí, ó. Se você deixar a sua fé, nós vamos te devolver os seus bens, né? Nós vamos te dar um cargo de destaque, um título, etc, etc, como o mundo oferece para muitos cristãos por aí, para que ele viva uma vida meramente secular, né? Então, muitos estavam abandonando. Não queria perder os seus bens, não queria morrer em testemunho do Evangelho, a possibilidade de morrer, né? E havia esse tipo de problema. Então Jesus vem e disse, olha João, escreve aí que a minha vitória já está garantida, né? Mesmo que alguns morram aí, inclusive já morreram, todos os meus apóstolos morreram, mas o lugar deles está garantido do céu, porque eu não falhei não, eu só estou esperando o tempo certo desse povo. Não chegar o tempo certo, eu voltarei triunfalmente em glória e os aniquilarei, né? Os exterminarei, né? Os eliminarei, né? E os julgarei, né? E os lançarei no lugar de treva exterior, porque eu voltarei como rei, e essa era a mensagem principal. Então, aquela pseudo aparente derrota, o povo, né, morrendo, o povo sendo perseguido, nossa, de que adianta se vê esse Jesus, e olha aí e tal. Não, nada disso. É temporário, o fim deles já está decretado. E Jesus decretou lá na cruz, né? Então o César, o Domiciano, passou a representar quem? O poder das trevas, o anticristo, podemos dizer assim, o primeiro momento do anticristo, né? Em primeiro momento, aquele que quer ser Deus, imitando Deus, né? Que o anticristo quer dizer, é oposto, mas deixa isso mais para frente. Então, um dos propósitos é isso aí, expor o advento de Cristo Jesus, a volta dele gloriosa, expor o estado eterno, restaurado, também, né, esse é o propósito. Ensinar a igreja, já visto, nós temos 7 mensagens, 7 tipos de igrejas, né, pastoreada por João, e ali representa todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, em todos os momentos. Sempre uma igreja parecida com uma daquelas ali, né? Então, fornece uma até visão, né, do que acontecerá no final, entendeu? Lá no final, no julgamento da humanidade, o que acontecerá. Então, nós vamos tentar explicar da forma mais simples possível como está. Não chegou ainda, nós estamos perto de chegar lá, não é? Pois muito bem. Mas também, né, nós devemos compreender, no livro, para poder compreender a literatura apocalíptica, que esse não era o único livro que tinha naquela época. Inspirado era. Então João, como bom aluno que era das escolas sabatinas, né, do sábado, lá nas sinagogas, ele ouviu falar de muitos outros apocalipse que os judeus haviam escrito. Nós precisamos compreender que o último livro inspirado, a última mensagem que Deus deu para o povo dele e os judeus foi no livro de Malaquias, 4 séculos antes de Cristo. Depois só João Batista. Quer dizer, mais ou menos 400 anos em total silêncio. Não que Deus não estivesse cuidando da humanidade. Deus sempre está cuidando. Deus esteve sempre cuidando dos judeus. Tanto é que teve invasão de grego, teve Antíoco Epifânio que tentou destruir os judeus e não conseguiram, o levante dos macabeus contrapondo-se aos gregos e tudo mais, o Império Romano, ninguém nunca destruiu, né? Então Deus sempre no controle. E apresentar Jesus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não é? Então veja bem, então eu gostaria de apresentar alguns livros apocalípticos que já existiam naquela época. Nós temos o primeiro livro, por exemplo, Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi aquele personagem que disse que foi trasladado aos céus, né? Lá no princípio, lá. Falando sobre
as origens. Né? Então, nada melhor do que botar um personagem, né, de renome para destacar o livro. Então, o nosso querido Judeu, ao escrever esse livro, de Enoque, no ano 164 a 64 a.C., não se tem a data exata, certo? O que isso consistia? De visões em forma de sonho, onde ele discorre sobre as origens até o final também das coisas. Né? Temos o segundo Enoque, que vai dizer que ele, esse patriarca, ele subiu aos céus, ou seja, 10 céus, né? Paulo já foi até o terceiro, né? Mas ele foi em 10 céus, e foi capacitado a deixar instruções espirituais aos seus filhos, já destacando a persistência da alma. Né? Temos a assunção de Moisés, o grande líder judeu, né? Também deixando instruções ao povo judeu. Temos o Baruque, o segundo Baruque, porque o primeiro nós temos na versão católica, o livro de Baruque após Lamentações de Jeremias. Temos o terceiro Baruque, né? Que vai falar sobre os méritos dos anjos, dos homens diante dos anjos em favor dos... Essas, né? Que muita gente crê nisso. Né? Nós descrevemos também a ascensão de Jeremias, né? Através de 5 céus. Né? Não foi em 10, Jeremias foi em 5. Temos também Esdras, um pseudônimo, não o Esdras, porque o livro de Esdras nós temos inspirado, mas esse aqui é outro Esdras, usaram só o nome para escrever. Então são livros que João tinha conhecimento, e tem mais, eu só fiz menção de alguns assim, mais destacados, personagens assim destacados. Né? Porque, então, João usa esse Apocalipse. A finalidade qual é do Apocalipse? É mostrar as últimas coisas, o escatom, né? De Cristo Jesus. Todos eles. Então, esses livros do Antigo Testamento traziam uma mensagem de esperança, de motivação do povo judeu continuar crendo em Jeová. Né? E também tinha do Novo Testamento também. Nós tínhamos do Novo Testamento, não que esses livros não tiveram nenhuma influência sobre o livro de João, do Apocalipse que nós estamos lendo. Nenhuma. Por exemplo, nós temos o Apocalipse de Pedro, segundo século. O segundo século começou no ano 101 ao 200. Então, alguém escreveu. Por quê? Porque a igreja continuou perseguida até quando apareceu o César, né, Constantino, quarto século. E Constantino foi que criou, diz pseudo convertido, ou se converteu, não sabemos, ele nunca se batizou para confirmar a sua fé. Ele diz que se converteu, e ali ele, paixão não é dito, suspendendo todo tipo de perseguição aos cristãos, devolvendo todos os bens dos cristãos. Quer dizer, foi uma festa geral, foi uma maravilha para a igreja da época. Deus usou esse, assim como usou Ciro para libertar o povo de Babilônia, usou Constantino para também acabar com esse tipo de perseguição. Está entendendo? Tanto que a primeira igreja foi construída pela mãe de Constantino, segundo a tradição. Então, muito bem. Então, nós temos vários livros de Apocalipse do Novo Testamento por causa disso, que todos eles trazem essa mensagem de esperança, de conforto, de luta. Continue crendo que a vitória virá, a vitória é certa. Né? Temos o Apocalipse de Pedro, Testamento de Abraão, nós temos o Apocalipse de Paulo, Apocalipse de João, pseudo João. Só que nesse Apocalipse, eu falo muita barbaridade. Né? Diz o quê? Que nesse livro, a imitação do livro canônico descreve principalmente a ressurreição, a punição dos ímpios e a recompensa dos justos. Inclui itens posteriores como veneráveis e santas imagens, gloriosas e preciosas cruzes e relíquias sagradas das igrejas. Né? Temos também a revelação de Bartolomeu, né? Que o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né, o consagrou e consagrou Pedro como bispo do universo. Temos também Atos de Pilatos, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Maria, Apocalipse de Estevão e uma infinidade de literatura. Né? Até esse período aí. Entendeu? Então, esse é o livro de Apocalipse. Né? Um livro inspirado exatamente para encorajar a igreja do Senhor Jesus, no primeiro momento, contra a perseguição do império, César representando o anticristo, né, porque ele imitava todas as obras de Cristo. Olha, tanto é que ele se apresenta como o quê? Ressurreto, redivivo. Né? Assim como vai aparecer com o anticristo lá no Apocalipse também. Né? Por isso que João faz a ligação. Primeiro momento ali, e segundo momento, o final da história, né, do homem sobre a face da terra. Então, que Deus te abençoe nesse primeiro dia. Olha, não se preocupe não, que no final do livro, no final desse estudo, nós vamos editar uma, tipo assim, uma apostila em PDF e colocar à disposição de alguém que queira, né, tirar uma cópia desse estudo, né, e você e outros itens mais que eu tenho essa aqui, mas eu vou acrescentar outros elementos que eu ainda não tinha anteriormente, né, quando fiz essa apostila. Né? E esses elementos eu vou acrescentar nessa nova apostila. Então eu vou colocar no PDF no final do estudo. Você não se preocupe não. Né? Não se preocupe, você terá em PDF. Certo? E você fica à vontade.
Em nome de Jesus. Então Deus te abençoe nesse segundo dia de compreensão do livro de Apocalipse. Até o próximo, em nome de Jesus.